A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Como é bom estar com os irmãos aqui na casa do Senhor, louvando, adorando, exaltando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Queria convidar a amada igreja a abrirmos as Sagradas Escrituras no livro de Neemias. Vamos ler a partir do verso 11. Neemias, capítulo 2, a partir do verso 11. Iniciamos a nossa série Tempo de Reconstruir e temos falado desde então do assunto, tomando por base o livro de Neemias e o desafio que Deus colocou diante dele como missão para reconstruir reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E nós acompanhamos a dedicação de Neemias, a sua comunhão com Deus, os seus momentos de oração, o seu planejamento de como ia executar a tarefa que Deus deu a ele. Até então a oportunidade se apareceu diante dele, Deus fez com que o rei fosse a seu favor, abençoasse a sua ida para Jerusalém, e não só isso, mas também desse a ele material para reconstruir os muros, para construir a sua própria casa lá, e ainda fosse acompanhado por uma guarda real para que chegasse lá em segurança. Temos visto a mão de Deus com Neemias. Temos visto como Deus tem abençoado e tem sido junto a ele nesta missão, nesta tarefa que ele lhe deu. E eu queria convidar você a continuar meditando sobre isso. Aqui no verso 11 do capítulo 2, nós encontramos o seguinte: a palavra de Deus nos fala: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Vamos ver até aqui por enquanto. Feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Bondoso Pai, graças te damos, Senhor Deus, pelo dom da vida, por estarmos aqui em Tua casa, Senhor Deus, reunidos como o corpo de Cristo, pelo prazer e pelo privilégio de Te servir, Senhor, de poder dizermos que somos Teus, que pertencemos a Ti e que dedicamos a nossa vida a Teu serviço. Abençoa, Deus, este culto. Abençoa, Senhor, a ministração desta palavra, que venha ser tudo para a honra e glória do Teu santo nome, para a edificação da Tua igreja, do corpo de Cristo, para que todos que estão aqui, que estão ouvindo esta ministração através da internet, Senhor Deus, possam, Senhor Deus, se tornar pessoas melhores, mais conscientes do Deus a quem servem, mais desejosas em segui-lo, em tê-lo junto, ter uma vida de comunhão, de busca diária. Que nós possamos ser transformados de glória em glória, até um dia sermos exatamente como Tu és. Nos ajuda, Pai. Nos guia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante nós vermos que na ministração passada, Neemias, ele então sai, finalmente, do local onde ele estava, lá do castelo do rei, do local onde ele morava,
para poder vir a Jerusalém. E essa volta de Neemias e esses benefícios que são concedidos ao povo de Israel, de reconstruir os seus muros, de ganhar madeira para isso, de ter o copeiro do rei dedicado a essa obra, despertou a inveja em dois líderes locais, que era Sanbalat e Tobias. Um da região norte e outro da região leste de Judá, governadores de Samaria e de Amon, respectivamente. Esses homens foram tomados por inveja porque alguém estava se preocupando com os israelitas, que aquele povo estava tendo a atenção de outras pessoas e estava sendo beneficiado. E isso é importante a gente entender, que daqui a pouco a gente vai precisar falar um pouco mais sobre isso. Que os inimigos, eles estavam de olho, atentos ao que estava acontecendo nas terras de Jerusalém. Então Neemias chega a Jerusalém, ele chega ao local onde ele vai desempenhar a função que Deus deu a ele, a tarefa que Deus deu a ele. Só que ele chega em Jerusalém e ele passa 3 dias sem realizar nenhuma obra, sem ir a lugar nenhum, sem se manifestar a ninguém. 3 dias, talvez repousando da viagem, ou talvez ainda meditando, pedindo orientação a Deus de como fazer. Coincidentemente ou não, quando Esdras chegou também à terra, ele teve esses mesmos 3 dias também de repouso, de não atuar em forma alguma. Mas quando ele decide então fazer, ele não abre para as outras pessoas os desejos e os intentos, as vontades do seu coração. Ele age inicialmente de uma forma secreta. Ele sai à noite para dar uma volta e ver o que aconteceu. Uma coisa, meus irmãos, é nós ouvirmos, e outra coisa é nós vermos com os nossos próprios olhos. Ele tinha recebido relatos de como estava a situação em Jerusalém, de como a cidade estava em ruínas, mas ele precisava também ver exatamente o que ele tinha que fazer, quão grande era o trabalho que ele teria que executar. E ele sai, e ele dá uma volta, e ele olha, e ele contempla os muros de Jerusalém, e ele vê que eles estavam assolados, eles estavam destruídos, totalmente devastados. E então, meus irmãos, eu sinto que o pesar vem sobre ele ainda mais forte, sobre aquilo que ele tinha que executar. Quão grande era aquela tarefa e como aquilo iria, o que aquilo iria significar para o povo de Deus. Então, após retornar deste levantamento da situação, ele se coloca diante do povo no verso 17 e diz o seguinte: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Neemias se voltou para o povo e faz uma convocação para o povo. Ele convoca o povo para reconstruir os muros. Quando nós vamos ler o livro de Esdras, nós vemos que já tinha acontecido uma tentativa da reconstrução desses muros. O povo veio, sob a liderança de Zorobabel, para construir o templo e também tentou reconstruir esses muros, mas foram impedidos. Inimigos se levantaram e impediram que isso acontecesse. A obra do templo foi concluída, mas a dos muros não. E mais uma vez, Deus levanta um homem para iniciar esse trabalho da reconstrução dos muros. E quando Neemias convoca o povo, ele faz o povo entender e perceber a situação em que se encontrava. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo há tanto tempo numa situação que não percebemos onde estamos, ou sequer nos incomodamos mais com o que vemos. E isso
É muito preocupante. E às vezes realmente precisa que Deus envie alguém com uma visão de fora, diferente do que nós estamos vivendo, para poder nos despertar e nos mostrar o caminho que devemos tomar. Jerusalém estava assolada há mais ou menos 150 anos. 150 anos que aquele povo já vivia com aqueles muros derrubados, com aquela aparência frágil, humilhados diante dos outros povos, sem demonstrar nenhuma força, nenhum poder, sequer eram mais consideradas uma nação. Eles agora eram dominados, eram servos, eram escravos de outro povo. E isso, meus irmãos, tirou daqueles que viviam naquele lugar a iniciativa, a vontade de reconstruir aquilo sozinhos. Se acostumaram a viver em meio às ruínas. Se acostumaram a viver em meio a uma situação totalmente assolada, que ao olhar para fora de sua casa, sequer lhe davam esperança. Você já imaginou sair de dentro da sua casa e ver pedra, não ver pedra sobre pedra ao seu redor? Você se sentir vulnerável, desprotegido. Qualquer um que quisesse podia entrar na cidade. Qualquer um que quisesse podia lhe aterrorizar. E era assim que eles viviam, sem a proteção daqueles muros. Aquele muro não era simplesmente uma construção civil que iria deixar a cidade mais bonita. Aquilo representava, além de tudo mais, um povo protegido, um povo forte, um povo unido, que era o que faltava ao povo de Israel. E então a missão de Neemias vem também com todo esse pano de fundo para restaurar a moral, restaurar o senso de união de Israel. E quando Neemias convoca o povo, ele não só fala o que ele quer fazer, reedificar os muros, mas ele também traz para o povo o que Deus falou para ele. Meus irmãos, por mais que nós sejamos eloquentes, tenhamos um discurso bonito, saibamos como usar as palavras, tenhamos bons argumentos, mas a nossa palavra, ela nunca será suficiente para causar um avivamento em um povo, para transformar a vida de alguém. Isso é papel do Espírito Santo de Deus. E ele estava com Neemias. E ele fez com que aquele povo despertasse daquele sono, daquela hipnose, daquele comodismo em que se encontrava, e partissem para uma ação. Porque eles estavam realmente desanimados. Continuavam sendo motivo de vergonha e não se incomodavam mais com isso. Mas quando Neemias convoca eles e fala o que Deus fez para que ele chegasse àquele lugar, declara como Deus, como mão poderosa, tocou o seu coração, encheu ele de desejo de estar naquele lugar, fez com que o rei realmente fosse a seu favor, não só a seu favor, como mandasse material para a obra, mandasse a guarda junto com ele, foi um sinal para aquele povo que Deus estava prestes a mudar a sua sorte, mudar a sua história. E a reação do povo qual foi? No verso 18 eles disseram, então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. A palavra deixa claro, meus irmãos, que foi a convocação de Neemias, junto com o agir do Espírito Santo de Deus, que fez com que aquele povo fortalecesse as suas mãos para a boa obra. Eles já tinham condições de fazer, mas estavam tão desanimados, tão acostumados a viver no caos, nas ruínas, que não se importavam mais, envergonhados. Mas Deus os convocou. E eles ouviram e atenderam a sua voz. E se colocaram à disposição do Senhor para fazer a obra que Ele os chamava. Esteja atento, meus irmãos, para quando Deus convocar você para a sua boa obra. Aquilo que Ele tem chamado você para realizar.
Peça a Deus que fortaleça as suas mãos, que lhe dê forças para cumprir o ID do Senhor e a missão que Ele tem colocado no seu coração. Porque não é em vão aquilo que Ele tem trabalhado em você dia após dia, os talentos e os dons que Ele colocou em você. Ele quer vê-lo fortalecer as suas mãos e colocar em prática aquilo que Ele tem lhe dado, para abençoar a sua vida e aqueles que estão ao seu redor. E quando esse povo entendeu isso, quando eles ouviram esse testemunho do que Deus fez, que fortaleceram as suas mãos para as boas obras, eles então começaram a trabalhar, começaram a se movimentar para reconstruir os muros. E mais uma vez, quando o povo de Deus se une, quando o povo de Deus se levanta para obedecer o que o seu Senhor está lhe ordenando, vem então o inimigo, querendo desanimar, querendo derrubar, querendo nos distrair. Assim como aconteceu quando Zorobabel veio, quando Esdras veio, agora também estava acontecendo com Neemias. Os inimigos mais uma vez estavam se levantando. No verso 19 nós vemos: porém Sambalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Mais uma vez, meus irmãos, as pessoas se levantaram contra o povo de Deus. Lembra que eu disse que assim que Neemias estava saindo lá do Império Medo-Persa, que ele estava vindo para Jerusalém, esses dois homens, Sambalate e Tobias, despertaram a inveja nos seus corações. Essa inveja, meus irmãos, ela floresceu e frutificou, transformando-se em agressões verbais. Não era apenas um sentimento agora dentro deles. Isso tomou um corpo e tornou-se agora agressões verbais, zombarias do povo de Deus. E não eram só eles dois, agora tinha mais um, que era o arábio, o Gesem. E começaram a querer desanimar o povo de Deus. Que é isso que vocês estão querendo fazer? Quem vocês pensam que são? Vocês querem se rebelar contra o rei? Ele queria, de outra maneira, gerar medo no coração daquelas pessoas, gerar a dúvida, que é um dos nossos maiores inimigos, quando nós estamos prestes a cumprir aquilo que Deus nos mostrou, Deus nos orientou. A dúvida: será que realmente é isso que Deus quer? Será que realmente sou eu quem tenho que executar essa tarefa? Mesmo os sinais sendo claros, mesmo nós vendo Deus falar conosco, às vezes essa dúvida nos toma e isso nos deixa inquietos. E era essa semente de discórdia, era essa semente de dúvida, era essa semente de desânimo, que essas palavras cheias de veneno vinham da boca desses três homens para o povo de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos, que quando nós estamos convictos do que Deus tem para nós, nós somos tomados por Ele de uma forma que nós sentimos o seu amor, sentimos o seu cuidado, sentimos a sua presença conosco, que assim como a sua palavra nos diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aquilo não atingiu o povo de Deus, porque Neemias os responde da seguinte forma: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós não dependemos da aprovação de vocês, nós não queremos ouvir estas sementes malignas que vêm de suas bocas, porque é o Deus dos céus quem vai nos dar bom êxito nas nossas tarefas. Meus irmãos, Neemias, ele demonstra sua confiança em Deus e a certeza de que o trabalho dele será bem sucedido. De uma forma, meus irmãos, que faz com que aquelas palavras nem... é como se elas mal tivessem sido ditas, porque o mal foi cortado pela raiz. Ele demonstra essa confiança plena que é Deus, o Deus dos céus, que realmente vai nos dar o bom êxito, vai nos fazer ter sucesso. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém.
é muito importante nós percebermos que a iniciativa de Neemias, ela foi apoiada de forma muito sincera pela liderança local de Israel. E isso redundou no sucesso e na bênção de Deus sobre aquele povo. Ele trouxe a situação, ele mostrou ao povo que Deus estava com ele para fazer aquela obra, e logo de cara eles se juntaram a Neemias na sua missão. Essa missão foi recebida de braços abertos pela liderança do povo. Quando a gente vai para o livro de Esdras, no capítulo 1, verso 5, a gente vê uma situação muito semelhante para a reconstrução do templo. Quando o desafio é lançado do povo voltar do cativeiro para reconstruir o templo, de cara, o Espírito Santo de Deus desperta o povo também. Então, o poder soberano de Deus fez com que o rei Ciro, naquela época, baixasse o decreto de que o povo voltasse e reconstruísse o templo. Mas não só isso, o Deus que gerou o decreto, que tocou no coração do rei, também despertou o seu povo, fez com que ele respondesse ao decreto do rei. Porque foi Deus, meus irmãos, que planejou e autorizou esta reconstrução. Isso não era plano de homens, isso não era plano de liderança local, isso não era plano de um rei, isso era plano do Rei dos Reis. Os livros de Esdras e Neemias vão falar justamente sobre a importância de reconstruir a casa de Deus. E é por isso que nós estamos trazendo essa série de mensagens, Tempo de Reconstruir, porque é sim, meus irmãos, importante que nós possamos reconstruir aquilo que foi danificado, aquilo que foi derrubado, aquilo que foi destruído. Nós precisamos reedificar a nossa comunhão com Deus. Devemos fortalecer e embasar aquilo que nós temos de relacionamento com o nosso Deus. E esses livros também vão trazer o papel essencial de todo o povo de Deus no projeto, na missão e na tarefa. Não é tarefa de um ou de outro. Quando, na primeira vinda do povo do cativeiro, vem cerca de 50 mil pessoas. Vem todo um povo para fazer uma reconstrução, porque a tarefa é do corpo de Cristo, não é de fulano nem de cicrano, é de todos nós, do povo de Deus, da igreja do Senhor. E é essa ênfase, é esse foco que esses dois livros querem nos trazer, que o poder soberano de Deus, que planejou e autorizou essa reconstrução, que nos faz perceber a importância de reconstruirmos a casa do Senhor, e o papel essencial que todos nós, como corpo de Cristo, temos nessa missão. Tudo isso, meus irmãos, tem que ser visto com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, com muito amor, porque é o que Deus está falando conosco através desses livros. Ao mesmo tempo que nós vemos o agir e os propósitos de Deus com isso, vemos o amadurecimento de Neemias como líder e crescimento espiritual dele, que confia no Deus dos céus, mas que faz aliança com os homens. Percebam, meus irmãos, que em uma só frase nós encontramos o Deus dos céus, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos, santo, poderoso, exaltado, glorificado, majestoso, parece tão distante de nós por sermos tão pequenos e ele ser tão grande. Mas ao mesmo tempo, esse Deus dos céus é o Deus que faz aliança conosco. E essa aliança faz com que ele ande ao nosso lado, nos fortalecendo, nos guiando, segurando a nossa mão para que a gente chegue até o fim. É o Deus dos céus que faz aliança com os homens, que faz aliança com o seu povo. Longe, mas perto. Longe pelos seus padrões que parecem aos nossos olhos inalcançáveis, mas perto o suficiente para falar aos nossos corações, sussurrar em nossos ouvidos os seus desejos, as suas vontades e nos fazer fortes para permanecer firmes e fiéis a Ele. E é isso que Neemias percebe, é isso que Neemias experimenta e faz com que ele passe isso para o povo,
que é o Deus dos céus que está com ele. Neemias, no capítulo 1, no verso 11, ele pede a Deus: Deus, me faz ser bem-sucedido nessa obra que o Senhor está me dando. Ele pede a Deus que ele seja bem-sucedido. Ele pede a Deus para prosperar naquela tarefa. Agora, ele não mais pede, agora ele já tem certeza de que ele vai ser bem-sucedido. Ele já tem certeza que realmente a mão de Deus está com ele e ele vai ter bom êxito. E ele também entende que a reconstrução deve ser realizada pelo povo de Deus e que se associar com aqueles idólatras, com aqueles povos que estavam com inveja, na verdade resultaria em pecado e afastamento de Deus e do povo. No período de Esdras, esses povos invejosos primeiro vieram se oferecer para reconstruir o templo junto com eles. E a resposta de Zorobabel foi a seguinte: não, convenhamos que nós, apenas nós, façamos a reconstrução do templo. Vocês não têm parte com Deus. Vocês não servem ao mesmo Senhor que nós. Porque, meus irmãos, historicamente nós vemos que sempre que o povo de Deus se associava com outros povos idólatras, o povo se desviava do Senhor, o povo era contaminado com a adoração a outros deuses, o povo pecava, o povo realmente se afastava de Deus. E não era isso que Neemias queria, e não era isso que Deus queria. Ele queria um povo santo, um povo puro, separado para o serviço do seu reino. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, meus irmãos. Que nós realmente sejamos puros, santos, separados para Ele, para a sua obra, tão somente para glorificar o seu santo nome. E após isso, a reconstrução dos muros é iniciada. Começa então a tarefa a ser realmente executada. E nós vemos durante todo o capítulo 3, uma grande relação de nomes e de pessoas que participam dessa reconstrução, que são responsáveis cada um pela construção de uma parte do muro, de forma que dá a entender que cada um era responsável em reconstruir a parte do muro mais próxima ali da sua casa, da sua redondeza, de maneira que cada um fazendo um pedaço, ele iria se unir e formar as muralhas como um todo. E quando a gente percebe a narrativa bíblica, ela abrange todo o perímetro da cidade. Quando você lê no capítulo 3, ele começa fazendo a citação da porta das ovelhas, e no verso 32 ele termina mais uma vez na porta das ovelhas, o que significa que foi feita toda a volta na cidade. Faz referência ao norte da cidade, seguindo o sentido contrário do relógio, de anti-horário, até voltar ao mesmo local. A gente vê a importância de mais ou menos 2,5 quilômetros de muralha sendo construído pelo povo. Não tinha uma equipe que construiu todo, mas todos participaram, cada um no seu local, cada um na proximidade da sua casa, todos trabalhando, homens e mulheres também são citadas, trabalhando na construção da muralha. Neemias guiou aquele povo naquela tarefa, e é claro e nítido como a Bíblia deixa claro que foi todo o povo que participou junto. Como sempre, há alguns que são do contra, que resistem, que não apoiavam, apesar de ser um grande líder e ter encontrado portas abertas na sua missão, havia alguns que ainda não seguiam a liderança de Neemias. A gente vê durante o texto uma citação que alguns não seguiram, não fizeram a obra, não participaram da reconstrução. Mas a grande maioria do povo estava engajada com Neemias, estavam trabalhando, estavam juntos com um só propósito, com uma só missão: reconstruir os muros, reconstruir a moral daquele povo. Mais uma vez, unir a nação e se colocar diante do seu Deus para louvá-lo e exaltá-lo. O muro estava sendo reconstruído. A moral do povo já era outra. Estavam unidos e trabalhando em prol da exaltação e glorificação do nome de Deus. Mas, quando a gente para perceber tudo o que aconteceu até chegar nesse ponto,
a gente entende como muitas vezes os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Como a gente muitas vezes não consegue entender como Deus vai nos fazer a transformação, como Deus vai agir, como é que Ele realmente vai chegar àquele determinado alvo. Porque se nós pararmos para pensar, o povo estava distante de Deus, o povo tinha se afastado do Senhor. Deus manda então a punição através de Nabucodonosor. O templo é destruído, o povo é levado cativo. Passam inicialmente 70 anos em média no cativeiro. Então volta a primeira parte do povo. Depois de Jeremias ter profetizado, 70 anos de duração mais ou menos. E aconteceu o retorno. Deus move o coração do rei Ciro para realmente ordenar esse retorno do povo, para que reconstruam o templo. Deus desperta o seu povo para subir e edificar a sua casa, a cidade de Davi. Quando nós vemos no capítulo 3, no verso 15, faz referência a Jerusalém ser a cidade de Davi. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Porque mesmo em meio a ruínas, Jerusalém estava em meio a ruínas. E mesmo nisso, a cidade ainda era a capital real de Israel, onde o filho de Davi reinaria no futuro. E isso nos mostra uma coisa: a confiança plena que o autor do livro tinha, que a promessa de Deus iria se cumprir. Um detalhe tão simples, né, meus irmãos? Quando ele faz essa referência à cidade de Davi, ele lembra que Deus prometeu a Davi que sempre haveria um descendente seu no trono de Israel. E essa promessa, ela se cumpre em vários reis, até que ela chega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se cumpre de uma vez por todas, porque o Rei dos Reis permanece no trono. E isso demonstra a confiança que aquele povo tinha, que mesmo que os seus olhos só pudessem ver destruição, uma terra assolada, muralhas derrubadas, eles sabiam que não há nada tão destruído que Deus não pudesse reconstruir. Que não há nada tão quebrado que Deus não possa consertar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há morto que Ele não possa reviver. Não há condenação do qual Ele não possa nos salvar. Porque nunca houve, não há e nem haverá Deus como o nosso Deus. Como nós cantamos aqui mais cedo, meus irmãos, haja o que houver, Ele sempre será Deus. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo trono. Glória a Deus, meus irmãos. Ele reina, Ele governa. E por mais que a gente não consiga entender, nos basta confiar. Porque para o povo que viveu todo esse processo, todo esse castigo, toda essa punição, parecia que eles estavam retrocedendo, parecia que eles estavam voltando atrás e deixando de prosseguir, deixando de avançar. Mas nos olhos do Senhor, eles estavam talvez dando um passo para trás, para poder dar vários outros para frente. Às vezes nós precisamos voltar e reconstruir. Às vezes nós precisamos voltar e perceber onde erramos, para que nós possamos então ter uma base sólida para alcançar voos mais altos. Deus nos chama, meus irmãos, para reconstruir. A questão é, você consegue perceber hoje o que precisa ser reconstruído na sua vida? Você consegue perceber hoje o que Deus quer que seja refeito em você? A sua palavra nos compara a vasos na mão do oleiro, que às vezes precisam ser quebrados e feitos de novo. Será que estamos prontos
para esse processo. Muitas vezes doloroso, muitas vezes nos faz duvidar, nos faz ficar perdidos, sem esperança, como se encontrava o povo quando Neemias chegou. Que Deus fale, meus irmãos, ao seu coração, trazendo de volta o ânimo, trazendo de volta a força às suas mãos, para que você entenda e perceba que não é normal viver em meio à imundície do pecado, à assolação na sua vida. Deus, Ele quer lhe dar força para sair dessa situação e reconstruir uma vida com Ele. Ouça a voz do Senhor que fala, que brada ao seu coração. Busque a Ele. Peça a Deus que lhe mostre o que precisa ser reconstruído, o que precisa ser mudado, o que precisa ser diferente, para que volte a ser como era antes, no momento em que você se voltou a Deus pela primeira vez, que você era tomado pelo primeiro amor, que tudo o que você queria ouvir e falar era sobre Deus, porque não é mais assim. Não precisa ser diferente, meus irmãos. Podemos e devemos ter uma vida de comunhão com o Senhor. E se não está sendo assim hoje, é tempo de reconstruir.